acho que na história do Brasil tem talvez um único nome que foi capaz mesmo de transferir votos, foi o Leonel Brizola em 89, né? A partir daí, é difícil você imaginar que haja um cacique que consiga, de alguma forma, determinar o caminho que os seus eleitores seguirão. As pesquisas mostram, né, que há nos eleitores de Simone e Ciro, né, uma tendência de divisão mesmo. Uma parte um pouquinho maior tende a ir para Lula e outra parte para Bolsonaro e, evidentemente, também uma parte de votos nulos. Mas, veja, se isso for empatado, se for distribuído, vamos lá, igualmente, já é o suficiente para o Lula, né? Sobre isso, eu acho que vai ser interessante ver o que a Simone Tebet fará, porque no debate da Globo ela evitou ser usada pelo Bolsonaro como escada para bater no Lula. Ela teve uma postura muito altiva nesse momento, inclusive acusando covardia do presidente. Indigna, né? E ela tem batido mais no Bolsonaro do que no Lula, até de uma forma meio contraintuitiva pelo histórico dela, de ser uma pessoa ligada ao agronegócio, ser uma pessoa mais à direita. Se ela declarar apoio ao Lula, e eu acho que o MDB vai se dividir muito, mas se ela pessoalmente declarar apoio ao Lula, ela pode ter um papel no eventual governo dele. E é o que ela poderia fazer, sendo que ela vai ficar sem mandato. Porque todo mundo fala, Simone cresce para 26. 4 anos é muito tempo na política. E se ela não tiver nenhuma vitrine para atuar, ela vai desaparecer e não crescer até 26. Então, talvez ela faça um movimento para se colocar como uma possível ministra de um eventual governo Lula e manifeste apoio a ele. Isso eu tenho apurado nos bastidores. Seria um movimento ousado da parte dela, mudaria muito o histórico dela nos últimos anos, mas ela vem preparando esse movimento ao longo da campanha, ao se indignar mais com o Bolsonaro, ao pontuar muito a gestão da pandemia. Então, ela tem um discurso sendo preparado caso ela resolva manifestar apoio ao Lula num eventual segundo turno. Professor, a gente estava conversando antes do programa começar e acho que é um momento importante para a gente pelo menos introduzir esse debate. Vera, a gente estava tratando antes da sua chegada que essa eleição talvez seja um ponto de virada para a gente discutir o papel dos partidos políticos, né? Acho que chegou a hora, a maturidade da nossa democracia exige que a gente discuta o papel dos partidos políticos, não é, professor? Olha, vamos lá. Primeiro, a quantidade de partidos ainda é muito grande. Pode ser que essas mudanças em relação às coligações proporcionais ao longo do tempo diminua o número de partidos, mas essa quantidade ainda é demasiada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os partidos eles não têm vida, né? Dependem dos seus caciques e tudo mais. Veja lá, né, o caso do PTB, por exemplo, né, sendo controlado por uma única pessoa que simplesmente vai lá e coloca o padre Kelmon, né, que não vou dizer que, para não fazer trocadilho, que caiu do céu, né, desse processo todo. Mesmo Simone e Soraya, vejam, são candidatas incidentais, porque foram partidos que optaram muito mais por uma posição no Congresso, fazer bancadas, do que ter candidatos competitivos. Aliás, Simone e Soraya são extraordinários nesse aspecto, porque era para não ter visibilidade alguma e estão conquistando, bem ou mal, os seus espaços. Acho que as duas se colocam no debate nacional. Né? Simone com essa dificuldade de, se não tiver visibilidade em 4 anos, isso tudo desaparece. Agora, a gente precisa pensar nessa legislação. Eu acho também que a imprensa, e não estou fazendo aqui nenhum tipo de demagogia com vocês, precisa ter mais liberdade na hora de organizar os debates, porque esses debates, eles são, na maioria das vezes, improdutivos, e mais, os programas eleitorais, né, o horário eleitoral, no que diz respeito, por exemplo, ao Congresso, é um festival de bizarrices. Né? Quer dizer, a gente precisa mudar esse modelo, né? Porque ele teve um papel, se esgotou, hoje é absolutamente velho, improdutivo e depõe contra a democracia. Esse é o grande problema.